O Brasil tem um risco. O que é o risco Brasil? Nós temos uma Constituição extremamente interventora, extremamente forte, em que o Estado manda sempre, manda em tudo. Esse é o nosso Estado, tal qual descrito na nossa Constituição. Quando se elegermos um socialista ou um comunista em cima dessa Constituição, você tem facilmente um Estado totalitário. Porque juridicamente ele já tem o poder para criar o Estado totalitário. Ele não tem bloqueio nenhum, ele não tem limite nenhum. Ele tem um Estado quase que ilimitado, que ele pode brincar com isso. Apesar de meu público ser majoritariamente católico, eu me recuso a fazer parte do coro dos omissos. Não há como ser um católico sério, com a mente acordada e o coração voltado a Deus, e ao mesmo tempo ignorar que o mundo em que vivemos tem leis, tem juízes, tem impostos, tem presidentes e tem tiranos. Deus nos colocou no mundo real, não no mundo ideal das intenções piedosas, e nesse mundo a política afeta tudo. O preço do pão, a liberdade de expressão, a catequese do seu filho e até a homilia que seu padre poderá, ou não, fazer no próximo domingo. A própria Igreja, ainda que divina na sua essência, se organiza politicamente no tempo. O Papa é um chefe de Estado, o Vaticano é uma nação soberana, com diplomacia, leis e estrutura política. Fingir que fé e política não se tocam é o luxo de quem já se entregou à alienação descrita por Marx, aquela em que o homem finge que os mecanismos de poder não existem só porque prefere não sujar os dedos pensando neles. E eis porque, ainda que eu não vá comentar diretamente o caso recentemente sancionado pela Global Magnitsky Act dos Estados Unidos por violação dos direitos humanos, é necessário tratarmos do que esse caso revela. E como ensinava o saudoso professor Olavo, o analista político sério não comenta o fato do dia, como um fofoqueiro de boteco. Ele busca a estrutura que o gerou. E nesse caso a estrutura tem nome e sobrenome: Constituição Federal de 1988. O Sr. Moraes não está acima da Constituição, ele está dentro dela. Ele age com a Constituição debaixo do braço, e é isso que torna o caso ainda mais perturbador. Porque o problema do Brasil não é o excesso de exceções, é o excesso de permissividades estruturais. O arbítrio não é um desvio, é uma função prevista. A Constituição de 88 é socialista em seu DNA. Ela foi redigida por um congresso de maioria esquerdista num clima de revanche contra o regime militar e não por estadistas prudentes buscando um pacto civilizatório. O seu texto é inchado, relativista, retalhado e, pior, propositalmente ambíguo. Permite interpretações mil, o que na prática significa que ela permite tudo. E aí vem o argumento dos inocentes úteis. Se o socialismo é tão ruim, por que a Suécia funciona tão bem? Ora, porque a Suécia é um país com uma constituição liberal. Isso mesmo, a Suécia, o berço da social-democracia, nunca rasgou o direito de propriedade, nunca aboliu os contratos, nunca destruiu as suas instituições em nome da justiça social. Ao contrário, ela tem um ordenamento jurídico sólido, com forte proteção ao direito de propriedade, liberdade econômica e respeito à iniciativa privada. Isso significa que, por mais que a Suécia eleja governos de esquerda, esses governos estão limitados por uma estrutura institucional liberal. A Suécia pode se permitir aventuras socialistas porque a sua Constituição freia os excessos. Lá, o estado de bem-estar é sustentado por um sistema robusto de mercado, de produtividade real com alta carga tributária, sim, mas sobre uma base de respeito aos fundamentos do liberalismo: contrato, propriedade, mérito e lei clara. O mesmo vale para os Estados Unidos, que sobreviveram ao Biden, como sobreviveram ao Obama, ou para o Japão, que tem alternado entre tecnocratas e populistas, ou o Canadá, que mesmo com o Trudeau ainda respira. Esses países podem ter governos ruins, mas não têm constituições ruins. A Constituição é o casco do navio. Trocar o capitão pode fazer diferença, mas se o casco está furado, aí, meu querido, todo mundo afunda. O Brasil, por outro lado, tem uma Constituição que é um convite permanente ao autoritarismo. Não é à toa que, quando finalmente elegemos um presidente com uma agenda liberal conservadora, ele foi castrado dentro do próprio sistema. Na pandemia, Bolsonaro foi impedido de governar e não foi golpe, foi legal, foi constitucional. Ora, se um presidente da República pode ser neutralizado por decisão judicial e decreto estadual, alguma coisa está muito errada. Isso não é a leitura da lei, é a lei em si, é o texto. É a arquitetura institucional que permite que o STF seja simultaneamente legislador, executor e juiz das próprias causas. Que é exatamente o que está acontecendo agora. E isso não é democracia, isso é tirania com verniz jurídico. E mais uma vez, eu não estou dizendo que o Alexandre de Moraes tem que ficar. Eu estou dizendo que se ele sair,
outro virá, porque a estrutura permite isso, porque a estrutura convida esse tipo de gente. O problema do Brasil não é o personagem, é o palco. Você quer solução? Não é trocar os atores, é mudar o script. Uma nova Constituição, uma Constituição que limite o Estado, que proteja o indivíduo, que seja objetiva, enxuta, invulnerável às manobras hermenêuticas, uma Constituição que não permita outro Moraes, outro Barroso, outro Lewandowski. Até lá, a gente continua jogando o mesmo jogo, onde a regra é que os poderosos sempre ganham. E pior, ganham legalmente. O Brasil não é uma democracia. É uma legalocracia arbitrária, onde a Constituição não é escudo do cidadão, mas espada do burocrata. E enquanto não rasgarmos essa Constituição e escrevemos outra que valha mais do que um papel de pão, continuaremos marchando em círculos, rumo a lugar nenhum, mas cada vez mais rápido.